Amém, meus irmãos? Abra a Bíblia comigo, por gentileza. Em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 13, 24. Eu queria falar com vocês nessa manhã sobre a parábola do joio e do trigo. A parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, versículo 24 até o 30. E depois nós iremos para a explicação da parábola, do versículo 36 até o versículo 43. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. São poucas as parábolas que Jesus explica, mas são muitas as parábolas que Jesus prega. Jesus pregou por volta de 30 parábolas, ou até um pouco mais, na Escritura Sagrada, nos Evangelhos. Mas que eu me lembre, ele explicou apenas duas. A parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Jesus não explica a parábola para fariseu. Jesus prega a parábola para fariseu. Jesus não explica a parábola para a multidão. Jesus prega a parábola para a multidão. Jesus explica a parábola para discípulo, porque uma das intenções da pregação por parábolas, segundo a palavra de Jesus, segundo o próprio Cristo, é fazer com que aqueles que têm olhos não vejam, aqueles que têm ouvidos não ouçam, para que eles não venham a crer. Jesus falou isso dos fariseus. Esses que estão zombando, esses que estão me perseguindo, esses vão aumentar juízo para si cada vez mais, todas as vezes que me ouvirem. Mas para os meus discípulos, eu explico a parábola. E esta parábola que eu pedi para você abrir, é um exemplo disso. Jesus solta a parábola, anuncia a parábola na multidão. Só que depois, em casa, no particular, no privado, ele explica aos seus discípulos. Vamos chegar lá. Parábola é uma história celeste contada de forma terrena. Parábola é Jesus simplificando as grandezas do reino de Deus. Numa parábola, Jesus vai trazer ensinamentos profundos, mas com elementos do dia a dia daquela região ali de Israel, onde ele pisou naquela época. E a parábola do joio e do trigo é exatamente isso. Do 24 ao 30, Jesus vai falar a parábola nua e crua, a parte terrena da parábola. E depois ele vai trazer para nós o ensinamento espiritual da parábola. Então vamos entender a parábola e depois a explicação dela. Versículo 24. Outra parábola lhes propôs. Ele já tinha falado aí no versículo 13 sobre a parábola do semeador, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no campo. Reino dos céus é a cultura do céu. Reino dos céus é o governo dos céus. Reino dos céus é o domínio, o governo, o poder e a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo em todas as áreas, em todos os lugares, porque tudo é de Deus. O reino dos céus é o comando de Deus sobre todas as coisas. E agora Jesus vai comparar o reino dos céus com um homem que semeou uma boa semente no campo. Jesus vai falar que o reino dos céus pode ser comparado a um fazendeiro, que pega algumas sementes e vai plantar no seu campo a semente. Mas enquanto os homens dormiam, os seus trabalhadores, o fazendeiro pega a semente, joga a semente no chão, vai plantando, vai semeando. E ele coloca encarregados para cuidar daquele plantio, daquela lavoura, daquela plantação. Mas esses homens agora estão dormindo. Mas enquanto os trabalhadores, os homens, dormiam, o texto diz, veio o inimigo dele, o inimigo do fazendeiro. Um inimigo mau, um fazendeiro mau, alguém que estava perto, mas era mau, com más intenções, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Pensa comigo, na parte terrena da parábola, um fazendeiro tem sementes nas mãos e sai plantando, e agora ele tem trabalhadores ao seu dispor. Mas esses trabalhadores, ao invés de vigiar, e ao invés de trabalhar bem lá no campo, onde o fazendeiro plantou a semente, eles não fazem isso e dormem. Chega alguém que não gosta do fazendeiro. Chega alguém inimigo do fazendeiro. E este inimigo do fazendeiro também tem sementes.
Mas não é semente de trigo, é semente de joio. E no meio da plantação do fazendeiro correto, honesto, o fazendeiro mau chega com sementes de joio e planta o joio no meio do trigo. O joio é uma erva daninha. O joio pode matar uma plantação onde ele é colocado. O joio não tem a mesma qualidade que o trigo. Mas agora, por causa do fazendeiro mau, o joio vai crescer junto com o trigo. Versículo 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Cresceram juntos, o joio e o trigo. Na fazenda do fazendeiro bom. O joio cresceu, o trigo também. Eles se assemelham em quase tudo. O joio e o trigo são muito parecidos. Mas chega uma determinada hora que eles começam a ficar diferentes. Quando? Quando o trigo começa a frutificar. Enquanto o trigo não está frutificando, o joio e o trigo são muito parecidos. Mas se você observar uma plantação, depois que o trigo começa a dar o seu fruto, o trigo muda de cor e se rebaixa, diminui, ele cai. Enquanto o joio continua com a mesma cor e de pé, firme, não como o trigo. Antes do trigo dar fruto, não parece que tem diferença. Quando o trigo começa a dar fruto, fica evidenciado o joio. 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem o joio? Agora a pergunta é um desespero. Porque o joio, como erva daninha, pode matar o trigo. E se o joio matar o trigo, o fazendeiro fica sem a sua alimentação, sem a sua provisão. O que é que ele vai vender? O que é que ele vai comer? Os trabalhadores, que outrora estavam dormindo, agora percebem que o trigo cresceu e o joio também. Agora ficou fácil de ver quem é joio e quem é trigo. Ficou fácil de saber, porque o trigo está frutificando, está crescendo. O joio continua do mesmo jeito, não mudou, não se rebaixou, não desceu. É o joio sem trigo. É o trigo com fruto, o joio sem fruto. Aí aqueles trabalhadores disseram: Senhor, como é que isso pode acontecer na plantação? Como é que alguém pode? Como é que você pode, como nós podemos aceitar o joio no meio do trigo? Senhor, quem é que trouxe esse joio aqui? É a pergunta do fazendeiro. Senhor, quem é que está colocando em xeque a nossa alimentação, o nosso suprimento? Esse joio vai acabar com o trigo. O desespero. 28. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Não é da parte do fazendeiro bom que veio o joio, né? Não é da parte dos trabalhadores do fazendeiro bom que veio o joio, não. O joio veio do inimigo, do fazendeiro mau. Senhor, na sua plantação tem joio e trigo. Por que é que o senhor fez isso? Eu não fiz isso, não. Eu só plantei o trigo. Veio o outro e plantou o joio. Quem? Um fazendeiro mau. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Agora eles querem consertar aquilo que eles não viram alguém fazendo. Eles estavam dormindo, chegou o fazendeiro mau. Agora a resposta é: quer que tire o joio? Você quer que a gente conserte isso? O servo do fazendeiro está perguntando para o fazendeiro: fazendeiro, bom, você quer que a gente tire o joio para não matar a plantação? Você quer que a gente termine com isso agora? Porque é inadmissível o joio no meio do trigo. Não vai dar certo. Os dois não combinam. Parecem até certo ponto da caminhada. Depois ficam completamente diferentes. Mas o joio ainda pode danificar o trigo. Os trabalhadores, vendo isso e desesperados com isso, perguntam ao fazendeiro: quer que tira? Quer que arranca o joio? 29 é a resposta do fazendeiro: não! Imagina ele: não faça isso. Replicou ele:
para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. O fazendeiro vira para os seus empregados e diz assim, ó: não tira o joio, mas não por causa do joio. Não tira o joio, por causa do trigo. Se você começar a arrancar o joio, pode ser que você arranque um trigo junto com o joio. E pelo cuidado que eu tenho com o trigo, eu não quero que mexa no joio ainda. Eu não quero que jogue fora o joio ainda, porque vai ter um momento para isso. Pode ser, fazendeiros, que vocês estejam com as melhores intenções em arrancar o joio, porque pode danificar a lavoura, a plantação. Mas tem trigo que eu plantei lá. E o trigo que eu plantei lá pode ser arrancado por vocês por engano, se vocês focarem apenas no joio. Esquece o joio e foca no trigo. Deixa o trigo lá, deixa o joio lá, não separa agora. Por que não? Porque vai ter um momento certo de separar. É o tempo da colheita, olha o 30. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita, na hora certa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então agora, no momento certo, no momento da colheita, a separação vai acontecer. E a separação é inevitável. Nesse momento, o joio pode estar crescendo com o trigo. Neste momento, o joio pode estar morando na plantação junto com o trigo. Nesse momento, o joio pode estar usufruindo da água do fazendeiro, do solo do fazendeiro, da fazenda do fazendeiro, do cuidado do fazendeiro, mas vai chegar o momento que não. É o momento em que a colheita acontecerá. O trigo, quem plantou? O fazendeiro bom. E o trigo, porque o fazendeiro bom plantou, vai ser guardado no celeiro do fazendeiro. O trigo tem a ver com o fazendeiro. Então o fazendeiro pega o trigo e guarda. Foi o fazendeiro que plantou o trigo. Então é o fazendeiro que guarda o trigo. Foi o fazendeiro que cuidou do trigo. Então agora o trigo vai dar suprimento ao fazendeiro. Mas e o joio? O joio não veio do fazendeiro. E se o joio não veio do fazendeiro, o fazendeiro não tem nada a ver com o joio. Não é do fazendeiro o joio. Já que não é, pega esses joios, amarram eles, colocam eles em feixes e queimem ele. No meu celeiro, não. No meu celeiro, joio, não. No meu celeiro, o fazendeiro está dizendo, é só trigo. Na minha casa, é só trigo. Na minha morada, é só trigo. E joio? Joio manda para o lugar do fazendeiro mau, lá no fogo, para ser queimado. Ele veio do fazendeiro mau, então vai ter o mesmo fim do fazendeiro mau. O trigo veio do fazendeiro bom, então guarda. Que historinha legal, né? Historinha bacana. Parábola é uma história celeste, contada de forma terrena. Se parássemos aqui, você que é fazendeiro, sairia daqui pensando, deixa eu ir lá na minha plantação ver se tem joio. Se terminássemos aqui, você ia lá para o seu quintal e perceberia se tinha ervas daninhas matando aquilo que você plantou. Mas o meu objetivo aqui não é a agricultura. O meu objetivo aqui não é a sua lavoura. O meu objetivo aqui não é a sua plantação. Estamos domingo de manhã, mas você não veio assistir Globo Rural. Não. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Agora, a parte espiritual é que vai te confrontar. Agora, a parte espiritual é que vai mexer conosco nessa manhã. Agora, a explicação da parábola é que tem que te tirar da zona de conforto. Agora, a explicação da parábola tem que mudar a sua vida hoje. 36, versículo 36 de Mateus, capítulo 13. Então,
Despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Talvez aqui, pelo contexto, a casa de Pedro e André eram irmãos. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Olha o que o discípulo pede. Explica para a gente a parábola. Discípulo não chegou perto de Jesus aqui e falou assim: Senhor, eu preciso de uma bênção, eu não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Foi isso, não? O discípulo não chegou para Jesus e falou: Senhor Jesus, tem como o Senhor fazer um milagre em mim? Não foi isso que ele pediu. Senhor Jesus, tem como o Senhor mudar a minha história, mudar a minha vida? Não, foi isso que ele pediu, não. Senhor, eu estou com um carro velho, tem como o Senhor me dar um carro novo? Não foi isso que o discípulo pediu. Senhor, eu quero uma casa nova, um emprego de 50 mil reais por mês, tem como o Senhor me dar? Não foi isso. Um discípulo de verdade, o discípulo de verdade, virou para Jesus e disse: Senhor, explica para nós a tua palavra. Explique para nós a parábola. Nós queremos aprender sobre a palavra. Nós queremos compreender o que o Senhor disse. É isso que um discípulo genuíno e verdadeiro quer, irmão. Intimidade com as palavras de Deus. Entender e compreender o que foi ensinado por Jesus. Você pode precisar de uma bênção, você pode precisar de um milagre, e não há nada de errado nisso. Você pode pedir a Deus, e não há nada de errado nisso. Mas a prioridade de um discípulo é entender o que Jesus ensinou. É entender o que Jesus falou. É compreender os mandamentos. É intimidade com Bíblia. Eu não aguento o crente que vem para a igreja. O que você vai fazer na igreja? Buscar minha vitória. O que você veio fazer na igreja? Eu vim buscar a minha casa própria. Vai na Caixa fazer um financiamento. É lá. O que eu vim fazer? Eu vim buscar meu carro. Isso aqui não é concessionária. Isso aqui é uma igreja. E eu não tenho compromisso com os seus sonhos terrenos. O meu compromisso aqui é te explicar verdades espirituais. E dentro da verdade espiritual, um discípulo genuíno me explica. Me explica a tua palavra. Me explica o teu mandamento. Me ensina a parábola. Aí o que Jesus faz a partir do 37? Ele explica. Ele explica. Irmão, quem pede intimidade com a palavra de Deus, recebe. Irmão, quem pede conhecimento da palavra, Deus dá. Ele não vai negar àqueles que pedirem o Espírito Santo, está em Lucas 11. Ele não vai falar para você que você não vai ter intimidade com Ele se você pedir. Se você pedir intimidade com Deus, irmão, pede que você recebe. Bate que a porta se abre. Procura que você acha. O que você pediu nessa semana, irmãos? O que você pediu nessa semana? Mais conhecimento da palavra de Deus? Mais intimidade com a palavra de Deus? Ou só os seus problemas resolvidos e solucionados? O que você pediu? Mas já que os discípulos pediram no 36 explicação da parábola, no 37 eles terão a explicação da parábola. E Jesus começa então agora a explicar a parábola, no 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. Filho do homem em Ezequiel é um título para o profeta Ezequiel, mostrando a limitação do profeta. Você é apenas vindo de um homem. Quando esse título em Daniel e nos evangelhos é trazido para a pessoa de Jesus, está mostrando a humanidade e a divindade de Jesus. Ele é filho de Deus, mas é homem. 100% Deus, 100% homem. Aquilo que no profeta era para diminuir, em Cristo é para exaltar. Jesus é o filho do homem. Ele é um homem, mas é filho de Deus. Ele é homem, mas veio do céu. E agora, Jesus está explicando. Sabe aquele que semeia lá na parábola? Sabe aquela historinha que eu contei para vocês? Tem um sentido. Sabe aquela historinha que eu contei para vocês? Tem um significado. E o significado é: eu vim à terra para pregar o evangelho. Jesus falando. Eu vim à terra para semear a salvação. Eu vim à terra para anunciar as boas novas. Lembra de Lucas 4? O Espírito do Senhor está sobre mim e hoje se cumpriu aquilo que Isaías profetizou. Eu sou o Messias, Jesus está falando. Eu sou aquele que planta, eu sou aquele que traz a semente da salvação. 38. O campo é o mundo. É o mundo. O campo é o planeta Terra, onde tem pessoas de todo tipo, onde tem gente de toda raça,
onde tem gente de toda tribo, língua, povo e nação. O mundo está sendo evangelizado. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus veio, plantou a semente, e agora no mundo inteiro está se ouvindo falar de Jesus. Olha a continuação. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Agora Jesus vai separar em apenas 2 grupos o mundo, o planeta. Filho de Deus e filho do capeta. Filho de Deus e filho do diabo. Filho de Deus e filho de Satanás. A boa semente são os filhos do reino. E o joio? O joio são os filhos do maligno. Existe uma conversa fiada aí. A conversa fiada é, todos são filhos de Deus. No sentido criacional, é óbvio. Mas eu estou dizendo no sentido adotivo. Como é que se faz para ser filho de Deus? João 1. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Para ser filho de Deus, tem que passar pelo Filho de Deus. Para ser filho de Deus, tem que ter Jesus como Salvador. Para ser filho de Deus, tem que seguir a Cristo. Para ser filho de Deus, tem que passar pelo lavar regenerador do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Para ser filho de Deus, tem que compreender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para ser filho de Deus, tem que compreender que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Para passar por filho de Deus, para ser filho de Deus, tem que caminhar, tem que trilhar, tem que acreditar na divindade do Senhor Jesus Cristo, que Ele veio como homem à terra e morreu para ser o nosso sacrifício substituto. Se não crer nisso, é filho do diabo. João 8,44, Jesus disse, vós sois filhos do diabo, falou para os fariseus. Em Efésios capítulo 2, Paulo diz que antes de Cristo éramos filhos da ira de Deus. Então, se você está aqui nessa manhã e não entregou sua vida para Cristo, você é um filho do diabo. Se você está aqui nessa manhã e ainda não se converteu, o seu pai não é Deus. O seu pai é Satanás. Gostei não. Quer saber? Não concordo. Você não concorda com Jesus. Isso não é palavra minha, isso é palavra de Jesus. É Jesus que está falando isso para você. Agora perceba comigo. Você pode ter parentes filhos do diabo. Pode. Eu tenho, muitos. Você pode ter conhecidos filhos do diabo. Tem. Tem ou não tem? Lá no lugar que você trabalha só tem crente. Crente que eu falo é cristão, Jesus. Não estou falando evangélico, estou falando cristão. Tem só cristão lá? Não. Tem só cristão na sua família? Não. Isso envolve a sua vida e a minha vida, irmãos. Nós estamos no meio de 2 times. Só existem 2 times. Um time de filho de Deus e um time do filho do diabo. Agora o 39. O inimigo que semeou o joio, é o diabo. Lembra que eu falei para vocês do fazendeiro mau? Que pegou lá a semente e jogou o joio no meio do trigo? Traduzindo a parábola, quem é o fazendeiro mau? O diabo. Foi o diabo que plantou o joio. Agora perceba, irmãos, o diabo está plantando filhos dele nessa terra desde o Éden. Desde o início. Por quê? Porque quem tentou Eva, irmãos, foi a serpente, que no Apocalipse é chamado de dragão, a antiga serpente, Satanás. Foi Satanás que disse para Eva assim, Eva, é verdade que vocês não podem comer de nada do jardim? Sendo que Deus já tinha falado para Eva assim, ó, e para Adão assim, ó, não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Eva ouviu de Satanás uma mentira, uma distorção da Bíblia. Não pode comer de nada? E Eva que ouviu a distorção, distorce ainda mais. Eva disse, não posso comer do que está no meio, Deus não tinha falado isso. E não posso tocar, Deus não tinha falado isso. Deus tinha falado, na árvore que está no meio do jardim, você não vai comer uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no meio do jardim também tinha uma outra árvore, a árvore da vida.
Então Eva, por causa do engano de Satanás, é enganada e engana Adão. Dali para frente, a raça humana está caída em pecado. Dali para frente, a raça humana está destituída da glória de Deus. A Bíblia diz: não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Agora o homem está sem Deus. Qual é a solução para este homem sem Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A solução para este homem caído, filho do diabo, filho da ira de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas enquanto não correm para Jesus Cristo de Nazaré, eles são frutos da ação demoníaca. Aí a continuação diz: a ceifa é a consumação do século. A ceifa, ou seja, o momento em que o fazendeiro colhe o trigo e também o joio, significa, na verdade, o fim do mundo. Eu não sei se você acredita na Bíblia, irmão, mas eu acredito. E em Atos 17:31, a Bíblia diz que Deus separou um dia para julgar o mundo. Um dia. Isso vai acontecer. Na minha visão escatológica, é o dia da segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda vinda, na minha visão bíblica, já se inicia ali então o juízo final. Aquilo que conhecemos em Apocalipse 20, do 11 ao 15, o tribunal do trono branco, onde os ímpios terão que se ver com a santa justiça de Deus. A consumação dos séculos. Você pode viver, irmãos, achando que isso aqui não é verdade. Mas imagina se for. Você pode viver achando que isso aqui é uma ilusão de crente. Mas imagina se for verdade. Vamos supor que seja mentira. Que seja mentira. Então, se for mentira, tudo isso que a gente está pregando, se isso aqui não é verdade, eu vivi uma vida tentando agradar a Deus, que não existe, tentando obedecer às leis de Deus, que não existe, e tentei ser fiel à minha esposa, tentei amar o próximo, tentei amar a Deus, chegou no final da vida, morri, não tem mais nada. Não tem mais nada. Ok, mentira. Agora vamos supor que seja verdade. E se for verdade, você viveu achando que era mentira. Você viveu ignorando tudo isso. Você viveu não acreditando nisso. Você viveu as suas próprias leis e as suas próprias vontades. Morreu e viu que era verdade. Quem poderá te ajudar? Quem poderá te defender? Quem irá a seu favor? Hebreus 9, 27, a Bíblia diz que ao homem está posto morrer apenas uma vez. E depois disso, o juízo. Não haverá segunda chance. Não haverá segunda oportunidade. Não haverá um purgatório. Não haverá um lugar onde você pode mudar de ideia, como o rico, na história do rico do Lázaro, tentou fazer. Não haverá. Não haverá. Nós iremos cantar, mas antes que a gente cante de forma correta, vamos cantar aqui fora do tom, fora de tudo. Assim, ó. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, qual destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. E os ceifeiros, o texto diz, são os anjos. Em Mateus capítulo 24, a segunda vinda de Cristo é narrada, e junto com a segunda vinda de Cristo, os anjos recolhendo os filhos de Deus para si. 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade,
e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então não é um exagero meu. Então não é um sensacionalismo meu. Então aqui nós estamos diante da palavra de Jesus. Lembra da parábola? A parábola é homens pegando o joio numa fazenda e queimando o joio. Mas isso significa uma realidade eterna. É Deus mandando os seus anjos recolherem os ímpios e lançarem os ímpios num lugar de tormento chamado lago de fogo e enxofre, a segunda morte, o Guiena, o inferno. Você pode não acreditar no inferno, mas ele é real. Você pode não acreditar no inferno, mas eu acredito na Bíblia. E a Bíblia fala de inferno. A igreja hoje não fala de inferno. Os pregadores hoje não falam de inferno. Os evangelistas hoje não falam de inferno, mas continua escrito na Bíblia sobre inferno. E Jesus foi o que mais pregou sobre inferno. Ninguém pode apagar esse texto aqui. Está escrito. É palavra de Deus. E homens serão lançados no inferno. Porque Deus é mau? Pelo contrário, porque Deus é bom. Porque Deus é santo. Porque Deus é justo. E como um justo juiz, ele não pode inocentar o culpado. Nenhum pecado vai ficar sem a sua paga. Ou os pecados são pagos em Cristo, ou o próprio pecador vai pagar pelos seus pecados. Eternamente no inferno. Apocalipse 19 e Apocalipse 20 mostram o dragão, a besta, o falso profeta e todos os que seguiram esse sistema mundano, lançados no inferno, para pagar pela eternidade. Eternidade. Você tem noção do quanto dura uma eternidade? A eternidade. Você faz ideia do que seja morrer, ser julgado, condenado, e dali para frente não ter volta, e ir para um lugar onde o sofrimento é eterno? Mateus 25, 46, o sofrimento é eterno. Apocalipse 14, o sofrimento é eterno. A pregação é essa, irmãos, ou crê ou não crê. Se crê, está salvo. Se não crê, está condenado. Mas no 43, tem um lado bom. O 43 diz assim: então os justos, o trigo, resplandecerão como o sol, assim como Daniel capítulo 12 diz, no reino de seu Pai. Enquanto na consumação dos séculos muitos serão lançados no inferno, na consumação dos séculos muitos também entrarão para o reino eterno, aquilo que chamamos de novo céu e nova terra, eternidade com o Senhor Jesus. E ali no novo céu e na nova terra, a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá mais maldição. Ali não haverá mais dor. É Deus habitando com o seu povo. Eternamente. Sem nenhum resquício do pecado. Mas no novo céu e na nova terra. E você não pode pregar só sobre o novo céu e nova terra. A mensagem não é só novo céu e nova terra. A mensagem também é inferno. A mensagem também é condenação eterna. Porque muitos vão para o céu, irmãos, mas muitos vão para o inferno. E sem querer tocar o terror, sem querer apavorar ninguém, eu faço uma pergunta bíblica. E eu quero uma resposta bíblica. Esqueça o que você acha, esqueça o seu emocionalismo e esqueça o que você queria que acontecesse. Isso aqui não vale. Eu quero doutrina, eu quero texto. Biblicamente, vai mais gente para o céu ou para o inferno? Se a gente for para o nosso emocional, vai mais gente para o céu, né? Jesus vai salvar muita gente. Não, isso não é texto, eu quero texto. Eu queria que fosse mais gente para o céu, né? Não, isso não é texto. Para fazer doutrina, sua emoção não vale. Para fazer doutrina, o que você quer não vale. Para fazer doutrina tem que estar escrito. E aí eu vou para o que está escrito. E o que está escrito? A parábola do semeador. A parábola do semeador, 100% de sementes na mão. Aí o semeador foi saindo. Uma parte da semente foi para onde? Para a beira do caminho.
a outra parte para solo rochoso, a outra parte para espinhos. Só outra parte, só a quarta parte, só 25% das sementes produziram frutos. 30, 60 e assim por um. Outro texto, entrai pela porta estreita, porque são poucos que acertam por ela. Muitos são os que escolhem o caminho largo. Então, biblicamente falando, vai mais gente para o inferno do que para o céu. Está na Bíblia. A não ser que você ache um texto que diga que vai mais para o céu. Está aqui a Bíblia, pode pegar. E o microfone está aqui. Entendeu? Eu estou falando da sua eternidade. Eu estou falando de algo sério. Eu estou falando de algo que pode chegar para você hoje. Hoje. Você programou o almoço com a sua família. Talvez você não chegue lá. Você programou trabalhar amanhã, acordar cedo para ir trabalhar. Talvez você não chegue lá. Você programou estar aqui no culto semana que vem. Talvez semana que vem não exista para você. Quem é que pode me garantir que vai acordar amanhã? Quem é que pode me garantir que vai chegar até meio-dia? São 11h13. O texto termina dizendo... Vou ler o que o texto termina dizendo. É quem tem ouvidos, ó, quer ver? Ó? Mateus 13. Quem tem ouvidos... Está aqui, ó, Mateus 13. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Ou seja, quem é trigo, ouça. Quem foi chamado, ouça. Quem foi confrontado, ouça. Quem quer mudança de vida, ouça. Quem quer transformação, ouça. Quem é discípulo, ouça. E quem pegar essa palavra e jogar ela fora, joio. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Nada. Continuar pregando. Continuar aqui ensinando. Para que se levantem mais joios. E também mais trigos. Tem joio, mas também tem trigo. O nosso papel aqui é trabalhar e cuidar dos trigos. Porque estamos focados na consumação dos séculos. Amém? Ainda sentado com